Olá, meus tesourinhos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas. Nós continuaremos com o assunto matrizes. Na semana passada nós fizemos a definição de matrizes, falamos como transformar uma matriz genérica em uma matriz numérica, falamos sobre os tipos de matrizes, tipos especiais de matrizes. E essa semana nós continuaremos fazendo esses exercícios, falando sobre tipo de matrizes, falando sobre como transformar uma matriz genérica em uma matriz numérica. Mas essa semana eu quero fazer uns exercícios um pouco diferentes. Eu quero mostrar algumas aplicações de matrizes, para vocês perceberem que matriz também pode ser usada no dia a dia, a gente vai fazer alguns exercícios aplicados e outros nem tão aplicados assim, A gente vai fazer uma mesclagem nesta aula. Espero que vocês aproveitem esta aula. Então nós vamos continuar fazendo os exercícios. Na última aula nós fizemos até o exercício 6, Vamos fazer o exercício 7, Diz assim: uma matriz A dado AIJ 3×3, em que AIJ é I vezes J. Forneça os elementos que pertencem à diagonal principal e os elementos que pertencem à diagonal secundária. Então, só para relembrar, se a matriz é 3×3, ela é uma matriz quadrada. Quando é que uma matriz é quadrada? Quando o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. Então, nessa matriz ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. E aí, quando a matriz é quadrada, ela tem dois elementos especiais. Quem são os elementos especiais? Diagonal principal e a diagonal secundária. Quem é a diagonal principal? A diagonal principal são os elementos, dado que a linha que ele está é exatamente igual à coluna que ele está, ou seja, a IJ o I é igual ao J, ou seja, A11, linha 1, coluna 1, A12, linha 2, coluna 2, A22, linha 2, coluna 2, e A33, linha 3, coluna 3. Isto é uma matriz 3×3. Quem é a diagonal secundária? Quando eu somar I mais J mais 1, vai dar exatamente a ordem da matriz mais 1. Então, por exemplo, quem é a ordem da matriz? É 3. Matriz quadrada de ordem 3. Então, quando eu somar I mais J mais 1, vai dar 4. Então, quem são os elementos da diagonal secundária? A13, 1 mais 3, 4. A22, 2 mais 2, 4. E A31, 3 mais 1, 4. Então vamos fazer. Então ele pede os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Cada elemento é dado por I vezes J. Então, de acordo com o enunciado, nós vamos fazer a matriz genérica. Então A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ou seja, aqui é a matriz genérica. E aí tem duas formas de fazer. As duas formas de fazer você faz todos os elementos da matriz e aí identifica os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu não vou encontrar todos os elementos, eu vou encontrar apenas os elementos da diagonal principal, depois eu vou encontrar apenas os elementos da diagonal secundária, já que a questão só pede esses elementos. Então vamos lá. Primeiro, calculando os elementos da diagonal principal. Então, primeiro elemento da diagonal principal, A1. Lembra que linha igual a coluna. Então, A1 é dado por quem? 1 vezes 1, ou seja, a ordem de formação, a fórmula de formação é 1 vezes I vezes J. Então, nesse caso, o I é 1, o J é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o elemento que está na linha 1, coluna 1, é 1. O segundo elemento é quem? A22. Então, vai ser
I vezes J, então o I é 2, o J é 2, né? Então A22 é 4. E o terceiro elemento da diagonal principal é A33. Então o I é 3, o J é 3. Então vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Isso quer dizer que os elementos da diagonal principal é 1, 4 e 9. Agora vamos encontrar os elementos da diagonal secundária. Quem é o primeiro elemento da diagonal secundária? A13. Então vai ser dado por quem? A13 é I é 1, J 3, é 1 vezes 3. Então A13 é 3. A22, né? E esse aí nós já encontramos, né? Então vai ser o I é 2, o J é 2, 2 vezes 2, 4. E o terceiro elemento da diagonal principal é A31. Então o I é 3, o J é 1. Então A31 é 3 vezes 1, que vai dar 3. Então isso quer dizer que os elementos da diagonal secundária é quem? É 3, 4 e 3. Bom, e com isso nós finalizamos a questão 7. Vamos para a questão 8. Bom, essa aí é uma questão aplicada, bem interessante, né? Diz o seguinte: na matriz seguinte estão representadas as quantidades de sorvetes de uma bola e de 2 bolas comercializados no primeiro bimestre de um ano em uma sorveteria. Então, no primeiro bimestre, os 2 primeiros meses, então a matriz é A 320, 1320, 1850, 1485 e 2040. Cada elemento A e J dessa matriz representa a unidade de sorvete do tipo I, ou seja, o I, ou seja, a linha representa se é uma bola ou 2 bolas. Então, se o I for 1, representa que o sorvete que foi vendido tinha uma bola. Se o I for 2, representa que o sorvete que foi vendido, 2 bolas. E o J vai ser o mês que ele foi vendido. Então, se o J é 1, quer dizer que esse sorvete foi vendido no mês de janeiro. Se o J é 2, quer dizer que o mês que foi vendido é no mês de fevereiro. Aí ele pergunta quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos no mês de janeiro. Em fevereiro, quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos a mais do que de uma bola? E a letra C, o sorvete de uma bola custa 3 e o sorvete de 2 bolas custa 5. Qual é a arrecadação bruta da sorveteria no primeiro bimestre? Ou seja, quanto foi que ele arrecadou nos 2 primeiros meses. Então vamos fazer as continhas. Então a letra A ele diz quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidas no mês de janeiro. Então, sorvete de 2 bolas quer dizer que o I representa a quantidade de bolas. Então, 2 bolas quer dizer que o I é 1. E o J representa o mês. Como ele quer saber do mês de janeiro, então o J é 1. Se fosse do mês de fevereiro, o J seria 2. Então, ele quer saber quando o I é 1 e o J é 2. Então, quando o I é 1, o J é 2, ele quer saber o elemento que está na linha 2, coluna 1. E aí, se você observar a matriz, o elemento que está na linha 2, coluna 1, é 1485. Então, quer dizer que em janeiro, sorvete de 2 bolas foram vendidos 1485. A letra B, em fevereiro, quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos a mais do que os sorvetes de uma bola? Então é só ver quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos em fevereiro e quantos sorvetes de uma bola foi vendido em fevereiro e faz a subtração. Então, sorvete de 2 bolas vendidos em fevereiro, A22, ou seja, porque as bolas é 2 e o mês é fevereiro, que também é 2. Sorvete de uma bola que foi vendido em janeiro, o I é 1, porque o I representa o número de bolas, e o mês é 2, porque ele quer saber em fevereiro. Então ele quer saber quanto é a diferença, ou seja, a subtração, que ele quer saber quantos a mais, dado por quem? A22 menos A12. Então quem é A22?
2040. Quem é A12? 1850. Então, 140 menos 1850 vai dar 190. Então, foram vendidos 190 sorvetes a mais do que de 2 bolas, a mais do que os sorvetes de uma bola. Vamos para a letra C. A letra C é quantos sorvetes qual foi a arrecadação dessa sorveteria, sabendo que o sorvete de uma bola foi 3, é R$3, e o sorvete de 2 bolas é R$5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos sorvetes de uma bola foram vendidos, e aí eu vou multiplicar por 3, porque é o preço de cada um. Quantos sorvetes de 2 bolas foi vendidos, aí eu vou multiplicar por 5, e aí eu vou somar o resultado que deu da receita por 3 e o resultado que deu da receita por 5. Então, eu quero saber quantos sorvetes de uma bola. De uma bola vai ser quem? A1, que foi de uma bola vendida em janeiro, e A12, que foi vendido em fevereiro. Então, A1 mais A12 vai ser quem é A1, 1320, quem é A12, 1850. Quando você somar, vai dar 3.170. Então, foram vendidos 3.170 sorvetes com uma bola. Para mim saber quanto foi arrecadado, basta pegar e multiplicar por 3. Né? A receita vai ser quem? 3.170 vezes 3. E essa multiplicação vai dar 9.510. Agora, vamos calcular o sorvete de 2 bolas. Então, de 2 bolas é A21, que foram 2 bolas vendidas em janeiro, e A22, que foram 2 bolas vendidas em fevereiro. Então, A21 mais A22. Então, A21, 1.485, mais A22, 2.040. Somando os dois vai dar 3.525, né? E aí o valor dele, o valor da receita produzido vai ser quem? Vai ser 3.525, que for a quantidade, vezes 5, que é o valor. Então, multiplicando, vai dar R$17.625. E aí, para saber a receita total, basta somar 9.510, que foi a receita com uma bola, mais 17.625, que foi a receita com 2 bolas. Então, somando os dois, vai dar 27.137. Então, a receita, a arrecadação total do bimestre dessa sorveteria foi R$27.137. Então, vamos para a última questão desta aula, que é a questão 8. Então, dado a matriz seguinte D, e aí a matriz seguinte representa a distância entre as cidades X, Y e Z. Cada elemento dessa matriz fornece a distância entre as cidades I e a cidade J, ou seja, a cidade I representa, dada por quem? A e J. O I pode ser 1, 2, 3 e o J pode ser 1, 2, 3, já que a matriz é 3 por 3. Então, a cidade X é representada pelo número 1, a cidade Y é representada pelo número 2 e a cidade Z é representada pelo número 3. Então, se eu falar de X, eu estou falando de 1, se eu falar de Y, eu estou falando de 2, se eu falar de Z, eu estou falando de 3. E aí eu quero saber a distância entre as cidades X e Y, entre as cidades Z e X, e entre as cidades Y e Z. E a letra B eu quero a matriz transposta da matriz D. Então vamos lá. Qual a distância entre as cidades X e Y primeiro? Então, calculando a distância entre as cidades X e Y, então eu quero saber a distância entre X, que é 1, e Y é 2. Então, é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Como também, se você perceber a matriz, pode ser a linha 2, coluna 1, já que os elementos são iguais. Então, a distância entre a cidade X e Y é a distância entre a cidade 1 e a cidade 2, ou seja, é o elemento que está na linha 1, coluna 2, ou o elemento que está na linha 2, coluna 1. E aí, se você for perceber, esses dois elementos são iguais e é 15. Né? A letra B, qual a distância entre Z e X? Z é 3, X é 1, então é o elemento que está na linha 3, coluna 1,
ou o elemento que está na linha 1, coluna 3, tanto faz, né? E aí você vai perceber que esses dois valores são iguais a 27. E a terceira, calculando a distância entre as cidades Y e Z. Lembrando, Y é 2, Z é 3, então é cidade 2, é o elemento que está na linha 2, coluna 3, ou o elemento que está na linha 3, coluna 2. Né? Então, é A23 ou D23 ou D32 que vai dar 46. Então, a distância entre x e y 15, entre z e x 27 e entre y e z 46. A letra B, ele quer a transposta. E aí, lembra o que é transposta? A linha vira coluna e a coluna vira linha. E aí, se você fizer a transposta de D, lembrando que é o Dzinho em cima, você vai perceber que é 0, 15, 27, 15, 0, 46, 27, 46 e 0. E aí você vai perceber que a transposta é igual à matriz. E aí eu vou dar uma definiçãozinha que você vai ter que lembrar. Tá? Quando a matriz ela é exatamente igual à sua transposta, o nome dessa matriz é matriz simétrica. Né? Lembre desse detalhezinho. Né? A matriz igual à sua transposta, ela é matriz simétrica. Tá? Ok? Futuramente você pode encontrar ela em alguma questão matriz simétrica. E aí você vai lembrar que é quando a matriz é igual à sua transposta. Então, com isso nós finalizamos a primeira aula. Já já nós voltamos com a segunda aula.